Faltando 11 minutos para 7, já à noite da segunda-feira, 25 de julho de 2016. E, infelizmente, você não pode assistir os intervalos, né? Nós vamos ter que deixar a câmera aberta no cantinho do vídeo, com os intervalos. Hein? Não pode. Não pode. Bom, eu quero conversar agora com a Veri Machado, que eu conheço já há alguns anos, né? Tive o privilégio de conhecer o papai, fez parte da história da música sertaneja aqui da nossa cidade. Quantos anos já de saudade do nosso... 16 anos esse 16 ano. anos já? 16 anos, aham. O Nelsinho, conhecido popularmente, né? Fez parte de várias duplas sertanejas, fez parte da música sertaneja, não sei se tu lembra, Fernando Marques? Não. Fernando, agora, que é músico também. E eu conheci o pai dela. Ele cantou no Talismã, não? Talismã. O Talismã, Pedro Adams. Tinha programa na Rádio Progresso. Sim. Ele teve programa Talismã, muitos anos. Casa de show aquela, né? Casa de show. Aliás, acho que foi uma das primeiras especializadas em música sertaneja, né? Sim. Aquilo era um tempo da música sertaneja. Isso, exatamente, eu me lembro. 90, 91, quando começou a explodir mesmo a música. Aquele primeiro ciclo ali do Zezé de Camargo e Luciano, né? Ficava ali perto, na frente do boliche, vamos dizer assim. Isso, né? exatamente. A cena sertaneja aqui em Novo Hamburgo iniciou naquele lugar. Grande Rubinho. Rubinho e o Pioneer, né? A dupla que ficava ali. Tinha a banda da casa, mas trazia as principais duplas do país. Falamos em educação, é só mandar um abraço para a nossa professora Juliane Luca, que está nos assistindo. Né? A gente tem um séquito aí de admiradoras e de professoras que acompanham o nosso trabalho, então um beijo para ela e tudo de bom. Muito bem. Dentre essas, a Pâmela também. Né? E agora, depois de muitos anos, então, eu reencontrei aqui a Veri Machado, ela que coordena uma empresa de cerimonial e principalmente de casamentos, né? Isso aí. E uma notícia que eu trouxe aqui, tu até ampliou, a gente estava conversando antes de entrar no ar, eu tinha casamentos que movimentaram 15 bilhões em 2015, ela já tem uma informação que... É uma média que entre 2013 e 2016 ele movimentou 16 bilhões, né? Então, definitivamente, casamento não está fora de moda no Brasil, né? Impressionante. Não existe muita crise nesse... Esse número é nacional? Brasil? No Brasil. Nacional. 2015? Como é que é o número? Entre 2013 e 2016. De nesse 2013 período. para cá, 15 bilhões. Isso, 16 bilhões. 16 bilhões. 16, 16 aham. bilhões de quê? Bilhões. Desculpa, eu perdi o... Sim, bilhões. 16 O bilhões mercado de casamento. Fernando, tu fica aí de A troca com a indústria professora casamento. Pâmela, Fernando, tá? Tu fica aí de troca com a professora Pâmela, tu tá apaixonado, que eu sei. Ah, mas eu tô Tá- ligada aqui, viu, É, Fernando? não, mas a senhora não tá fazendo nada. Até porque a gente quer engrossar esse É o orçamento Fernando, aí, é o entendeu? Fernando. Vocês Vamos querem prestar aumentar os atenção nos números? é assuntos. isso? São os valores de gastos com casamento. Tem o cartão aí para deixar aqui já para... Vou deixar depois, se precisar assessoria, a gente O está verdade, Fernando o Fernando tá de deve ter assunto contribuído aqui no- bastante nesse mercado aí, na não é? internet. Já casou algumas vezes, Fernando. Olha, deve ter o que? Uns 2, 3 bilhões aí, que foi só do lado do Fernando. Não, aí, e na nesse- realidade, assim, ó, nesse mercado apesar aí. de nunca ter sido casado de fato, assim, de nunca ter feito a cerimônia, eu já cantei muito em casamento. Então é um momento. Então, um faz momento parte do especial. mercado, né? Faz Fernando parte- casou sem gastar com casamento e lucra com ele. Exatamente. É um cara inteligente, né? Que partido, hein, né, professora? Casou estatísticas muitas são os vezes. recasamentos também, né? E os Pessoas recasamentos? que se divorciaram e casaram de novo, Ah, que viúvas que legal. casaram de novo. Tá tudo dentro dessa estatística também. E impressionante... É um dos mercados que mais movimenta, né? Mais movimentados no Brasil. Veri, tem cerimonial para divórcio? Ainda não, Não. a gente pode lançar, né? Porque De esse repente, mercado a gente- é promissor também. A gente pode inovar, né, nessa área. Ó, hashtag fica a dica, hein? boa, Que boa. coisa mais gay isso aí, né, cara? Que coisa... Mas há 4 anos eu entrei assim mais diretamente no mercado de casamentos, Raul, como celebrante de casamento. E agora, recentemente, a gente se conheceu porque a empresa dela está organizando um casamento que eu terei o privilégio de estar celebrando no mês de outubro. Até eu achei que era maio que todo mundo casava, no mês de outubro, como mês de tem outubro tem 5 muito sábados, eu casamento. tenho 5 casamentos Eu para também. Meu celebrar. casamento era para outubro. Aí não fechou data, né? Era para o meu casamento era para outubro. Se eu não me engano, era dia 17 de outubro. Tá? Porque eu queria que um colega meu de universidade, o professor Dalci, o padre Dalci, fosse o padre que celebraria então o casamento.
E, enfim, houve problema na agenda da paróquia, e como nós não queríamos trocar de paróquia, a gente então acabou adiando para o dia 14 de novembro. Foi o dia que... É que essa questão Foi bom que do... foi uma véspera de feriado, né? É 15 de novembro? Essa questão do maio, ela super valorizou também, né? Tudo em maio dobra o valor, fica Ah, mais caro. tem E o essa pessoal já questão. está fugindo do mês de maio, né? Que é o mês das noivas, né? O pessoal está fugindo um pouco disso já. E a questão do clima também. Porque hoje em dia está muito em alta o casamento com celebrante, casamento ao ar livre. Então, o pessoal tem casado muito, outubro, novembro, janeiro. Mas Explica outubro é um mês bem Veri, forte explica mesmo. um pouquinho para nós, fiquei curioso. O que é o casamento com celebrante, né? Porque primeira vez que eu ouço, né? Essa Que não tem um padre nem um pastor. Eu faço a função dos dois, vamos dizer assim. Exato. Eu não Cláudio sabia, faz eu não essa sabia função. como é que funciona. Ele não tem um cunho religioso, na verdade, né? É mais, é um ecumênico. casamento mais íntimo, que conta a história daquele casal. É bem direcionado ao casal, né? Claro, né? Como a gente estava conversando antes, eu e o Cláudio, ele tem um momento onde ele explica o valor do casamento, o significado do casamento, né? O que é o casamento, né? Mas a maioria da cerimônia está falando sobre o casal, sobre Tá a história baseado deles. no casal. Ah, A gente entendi. faz uma entrevista antes, o casal ele vai contar essa história para o celebrante e o celebrante monta uma historinha dele, né? Seria um casamento... Mais íntimo. Vamos dizer assim, seria um casamento aditivado do civil. Não É tipo um tem nada casamento a em ver. Las Vegas, assim. Já mais ou menos. aconteceu, Não, é porque é interessante, né? que Já aconteceu, faz parte. Raul? Pode agregar o casamento civil junto, né? No já, mesmo já dia. aconteceu de juiz de paz vir, Sim. fazer eu anunciá-lo, ele faz a parte dele, Sim, né? sim. E depois ele devolve para mim e eu Conclui. Avança. Exato. Interessante. E às vezes as pessoas, né, o casal não segue nenhuma religião, né? Para casar fora da igreja, o padre não vai também, tem esse detalhe, então. ele é proibido de sair. O padre só faz o casamento dentro da igreja, né? E Então, tem fora aquela da igreja... entrevista também, né? O Isso. padre, ele pede normalmente uma entrevista para saber quem é crismado, quem fez comunhão, né? Tem um na pouco também católica dessa... tem toda uma regra eu me que lembro tem que se quando eu seguir. casei, o padre perguntou lá se eu tinha feito crisma, né? E já que é para mentir, então vamos... Mas eles Mentiu pedem pro padre, comprovante deu hoje. desvado. Mentir. Meu pecado, confesso. Eu Confesso. tenho bastante Deus me noivinhos que têm perdoe. que fazer comunhão e crisma para poder casar na igreja católica, eles exigem. E me diz uma coisa. Isso não anula o casamento? Isso, Oi? essa questão da mentira. Essa isso- mentira. Se anula o casamento? Lá na igreja. A questão Professora, da vamos atrás legitimidade. disso. Vamos atrás Acho dessa que não, informação. depois que teve a benção, Essa informação eu não tenho. Eu sei, acho que ela não deve estar assistindo, né? cometeu uma Mas vamos atrás penalidade. dessa informação aí, você Olha me isso, interessa. vai pro Eu tenho uma YouTube. Ela deve estar preocupada agora. Vocês só já, assistindo. Me interessa isso, vocês hein? já foram contratados para celebrar uma união matrimonial de pessoas de outras religiões, de minorias, por exemplo, islâmico, umbanda, espírita, budista, ou Espírita, não? eu já fiz. Eu vou fazer em março um casamento budista. Vai ser a primeira vez. Primeira vez. Não, desculpa, não é budista, é judeu. Um casamento judeu, judeu. sim, sim. Isso, judeu. Judeu. Nunca fiz. eu fui vai ser a primeira contratado por um vez. casal Mas aí de- não é Tô com estudando um pouquinho celebrante, sobre né? o Eles têm assunto. o rabino, né? Eles Isso, não, vai ser tudo com rabino Deixa eu daí. fazer uma outra Vai ser pergunta. bem de acordo com a religião deles. Aí eu gostaria de perguntar tanto para o Cláudio quanto para a Veri. Fizeram já casamentos, como é que chama? Homoafetivos? O primeiro que eu fiz há 30 anos atrás, por incrível que pareça. Sério? 30 anos atrás? 1986, eu residia em Santos, São Paulo, morei 2 anos lá, e fui contratado não para ser o celebrante, que acho que naquela época nem sabiam da existência, né, mas sim para conduzir a festa, para dar aquelas informações. Agora é a hora da entrada dos noivos. Entendi. Cerimonialista. 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 Agora é a hora da foto, agora é a hora de servir o buffet 1, buffet 2 e buffet 3, porque tinham 13 buffets. E eram 2 mulheres. Sim. Isso há 30 30 anos atrás. É porque eu fico As imaginando... pessoas acham, Eu não olham no celebrei, então, mercado, eu não trabalhei duas com fazendo casal. compra de mãos dadas. Homoafetivo. Ai, ali, Sim, claro. Porque eu fico imaginando que esse jeito, essa maneira, vamos dizer assim, de celebração, né? É uma maneira mais aberta, né? E de certa forma, estimularia, né? Os casais homoafetivos Até porque a igreja não quererem- permite, né? A igreja não permite, tu não pode fazer uma, né? Não, sim, mas a igreja eu digo, católica não permite. no sentido de cerimônia, né? Sim. Porque muitos não fazem nenhum tipo de cerimônia, imagino eu, né? Em função de não ter nada que possa, de certa forma, É um casamento institucionalizar, né? com o celebrante, é um A casamento relação. simbólico, né? Mas Claro, que existe na verdade alguma ele é lei, simbólico.
existe uma lei que permite, que autoriza a pessoa a fazer o casamento na igreja que quiser, independente dela ser daquela igreja. Não, isso sim. Não existe lei. Não obriga o padre ou o pastor daquela congregação a celebrar o casamento. A pessoa, mas usar aquela capela existe alguma coisa que não uma pode ser polêmica, proibido em relação houve uma a polêmica isso. em função do uso de um CTG, né? Se eu não me engano, houve a paróquia pediu, aliás, acho que foi mais ou menos isso. A paróquia pediu um local, que haviam muitos casais, e aí o CTG doou o espaço, e aí nesse movimento de casamento coletivo, né? Livramento. E eu não Agora, sei em ano que passado? cidade foi. Foi ano passado? Eu não sei se foi ano passado, Cláudio, mas acho que foi por aí. E aí, então, houve um casamento, 2 homens, né? E aí houve toda uma polêmica, né? Aí o movimento tradicionalista gaúcho se manifestou. Não, mas nem polêmica, vou quebrar pau mesmo. Isso, Tentaram incendiar o Tu CTG. fazer uma união homoafetiva num CTG em Livramento, daí é pedir para... Né? Aí é... Pois é, mas deixa eu fazer uma pergunta para a Vera, então, já que a gente está nesse tema. Conta uma história aí, velho, de algum casamento que deu um rebu aí, que deu um... bota um... Ai, meu Deus, é tipo não aquelas me compromete. perguntas, as perguntas da Sônia Abraão. É entrevista agora. A Sônia Abraão, very. Que Ou a teve, Sônia teve Abraão, algum episódio. ou o Nelson Rubens. O Nelson Rubens. Eu aumento, né, você Daí inventa. eu faço os comerciais para ficar mais drama ainda. Isso. Após os comerciais, então ela vai responder. E olha, me disseram que é com alguém conhecido aqui da cidade. Não falei nada. É Não alguém me conhecido compromete. aqui da cidade. Aguardem. 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 Não perca. Depois do intervalo, voltamos já.